Olá pessoal, eu sou o professor Rogério Vargas, de Engenharia Civil. Vou dar aqui uma segunda aula, mas é uma aula completa, uma aula que você pode pegar desde o início até o final e vai ter um entendimento completo. Desta vez sobre cálculo de laje, mas a laje será engastada, que é a maioria das situações que a gente vê nos edifícios reais. Na aula passada eu dei uma aula de cálculo de laje sem gasto, e agora é uma aula de cálculo de laje com engaste. Para baixar o material de apoio, está disponível no meu Instagram, que está aí na tela, no Instagram Rogério Vargens. Entre, baixe o material para acompanhar a aula e vamos lá. Cálculo estrutural é para ser uma coisa fácil. Para a gente fazer um projeto estrutural, a gente tem que fazer bem feito, a gente tem que fazer com cuidado, a gente tem que entender, tem que ter muita teoria por trás, a gente tem que estudar bastante. Mas não precisa ser algo complicado. A gente faz o nosso projeto estrutural de forma fácil. Então esse que é meu interesse aqui com vocês. Por isso que eu dei esse exercício, que é uma laje mais carregada, que a gente vai ter que calcular ela em duas direções. Ou seja, é uma laje de garagem, de 7,5 metros por 4,80 metros. Então, se você vê aqui, ó, como é que é essa laje? Você abre aqui um desenhozinho, e passo 1, cálculo de laje. Cálculo de laje. Então, vamos logo para o passo 1 aqui direto, que é a espessura da laje. Passo 1, espessura. Então, a primeira coisa é a gente entender a laje. Então, você tem aqui, ó, uma laje retangular. Um lado aqui é 7,5 metros. O outro lado aqui é 4,80 metros. Então, quem é essa espessura? A espessura vai ser sempre o lado menor dividido por 40. Né? Então, a espessura da laje vai ser 4,80 dividido por 40. Quanto dá o resultado? 4,80 metros 12. por 40. Então, 12 centímetros. aqui, ó, é sinal que vai dar 0,12 metros. Ou 12 centímetros, né? Ou 12 centímetros, certo? Então, essa é a espessura da laje. Outra característica dessa laje que o exercício diz. Essa laje está engastada aqui, ó, de dois lados. No lado maior e no lado menor. É sinal aqui, ó, que aqui desse lado essa laje está livre, aqui desse lado dessa laje está livre, aqui desse lado vai ter uma outra laje, aqui desse lado vai ter uma outra laje. Então, isso vai ter que ser considerado no cálculo. Ou seja, para a gente, na vizinhança entre essas duas lajes, não ter uma rachadura, e na vizinhança aqui entre essas duas lajes não ter uma rachadura, a gente vai ter que botar uma ferragem negativa aqui. Então, por isso que a gente vai ter que calcular qual que é essa ferragem negativa, certo? Então, vamos lá abrir a resolução aí que eu dei para vocês, para facilitar. Deixa eu ver aqui onde é que está o arquivo da resolução. O arquivo da resolução está aqui. Peraí. Deixa eu ver onde é que está. Abrir aqui o arquivo da resolução para vocês. Resolução. Aqui. Resolução do exercício 3. Está aqui, certo? Todo mundo está conseguindo ver isso aí, né? Então, eu tenho uma laje engastada em cima, engastada embaixo, de 7,5 por 4,80. A minha espessura, o lado menor sobre 40, deu 12 centímetros. Aí nós vamos para a carga dessa laje. Qual é a carga dessa laje?
eu tenho que ver as cargas permanentes e as cargas acidentais. Então, na carga permanente, o que, é que o enunciado do exercício está dizendo? O exercício está aí, todo mundo pode baixar aí pelo Instagram, está no meu stories do Instagram aí, tá? É só abrir o link, ver o link nos stories e baixar. Então, a laje está dizendo que tem um piso. Então, segundo a NBR 6120, a gente vai botar 1 kN para esse piso. A laje vai ter um peso próprio. Então, esse peso próprio vai ser o quê? Esse peso próprio vai ser 12 centímetros de espessura, ou 0,12 metros, vezes 25, tá? Que vai ser igual a 3 quilonewtons por metro quadrado. Sob essa laje, ou seja, no andar de baixo, mas suportado por essa laje, tem luminares e tubos de elétrica e tubos de hidráulica. Então, a gente está colocando aí o peso como se fosse uma pintura. A gente está colocando aí o peso de 0,3 quilonewtons por metro quadrado para isso aí. Então, quando você soma tudo, o total de carga permanente é 4,3 quilonewtons por metro quadrado, tá? Então, esse é o total de carga permanente. Agora, vamos para a carga acidental. É uma garagem. É uma garagem para automóveis de passeio. Vai caber carros pequenos, vai caber uma caminhonete, eventualmente uma van, mas também não é uma garagem para caminhão. Então, você vai na norma 6120. Aqui a norma 6120. Está todo mundo vendo aí a norma? Vai na norma 6120 e vai aqui na tabela 2. Tabela 2, na página 3, tá aqui, ó. Na norma 6120, cargas e edificações, garagens e estacionamentos. Então, para veículos de passageiros ou semelhantes, com carga máxima de 25 kN por veículo, ou seja, você está dimensionando uma garagem para carros de até 2,5 toneladas. E você tem que botar um coeficiente adicional de segurança que está aqui nesse item 2.2.16. A carga padrão é 3 kN por metro quadrado. Então, foi isso aqui que a gente fez, né? A gente fez aqui os 3 kN por metro quadrado. Todo mundo está vendo aí os 3 kN por metro quadrado agora? Hã? Sim. Sim. Então, você tem aqui os 3 kN por metro quadrado, é o Q0. É o que a norma manda. Está na tabela 2. Só que Q vai ser o Q0 mais o coeficiente específico da garagem. Então, o coeficiente específico da garagem vai ser o lado menor da laje dividido por 3 metros. Ou seja, se você tiver uma laje de garagem que o lado menor é até 3 metros, você não precisa de coeficiente adicional nenhum. Mas se você tem uma garagem que o lado menor é maior do que 3 metros, como é o nosso caso aqui, você vai ter que dividir esse lado menor da laje, que é 4,80 por 3 metros, vai dar 1,60. E aí você vai adotar esse valor aqui, se ele for menor que 1,43, você vai adotar esse valor aqui como coeficiente de segurança. Como esse valor ultrapassa 1,43, tá? Na verdade, aqui devia ser assim, né? Ele ultrapassa 1,43, você vai adotar 1,43 como coeficiente de segurança. Então, a sua carga de carros na garagem, a sua carga acidental na garagem, vai ser, na verdade, 1,43 vezes 3, vai ser 4,29 kN por metro quadrado. Então, nós vamos ter aqui uma carga total de um coeficiente de segurança padrão, não é o coeficiente de segurança da garagem, o coeficiente de segurança geral, que é 1,4, vezes a soma da carga permanente com a carga acidental. Então, eu tenho 1,4, que é o coeficiente de segurança, que eu poderia adotar aqui, eu poderia adotar no cálculo dos momentos. Eu resolvi adotar logo aqui para simplificar. Então, eu não vou majorar os momentos, porque eu estou majorando a carga, eu não preciso majorar os momentos, vezes a carga permanente mais a carga acidental. Então, eu tenho um total de carga para essa laje de 12,03 kN por metro quadrado. Tem um quadradozinho aqui também. 12,3 kN por metro quadrado, tá? Que é uma carga grande para uma laje de garagem. Por isso que eu botei uma laje de garagem. Então, aí você vai partir para o cálculo, né?
Então, o seu lado menor é 4,80, o seu lado maior é 7,50, B sobre A, B é 7,50, A é 4,80, B sobre A vai dar 1,56. E aí você abre sua tabela de momentos. Né? Você vai abrir sua tabela de momentos. Vamos lá abrir ela, cadê ela? Essa aqui é a tabela de momentos que está aí no Stories do Instagram, que está aí no mural, que eu mandei aí, tá todo mundo já tem essa tabela. Se não tem, abre essa tabela aí. Abra agora, não deixe para depois. E aprenda a usar essa tabela. Então, para essa tabela, você vai ter que ver o seu B sobre A, que é a geometria da laje. Então, no nosso caso aqui, ó, o nosso B sobre A o B sobre A está aqui, né? O nosso B sobre A dá 1,56. Então, tem aqui, ó, 1,55. Então, vou usar esse valor aqui de 1,55. E a nossa laje, ela está engastada de dois lados. Então, ela aqui, o caso C, ela é engastada de dois lados. Então, vou querer achar qual é o parâmetro MA, Mzinho A, o fator de momento Mzinho A e o fator de momento Mzinho B. Então, você corre aqui, ó. Você corre aqui, e aqui você corre, ó. Até aqui. E aqui também, até aqui. E aqui até aqui. Então, você vai ter esses valores aqui, ó. Esses valores aqui. Ou seja, o Mzinho A, que é o fator de momento, o fator de distribuição do momento na menor direção, é 21,2. E o Mzinho B, que é o fator de momento na maior direção, é 50,9. Então, são com esses dados aqui que você vai fazer a distribuição da carga nas duas direções, calculando um momento parcial para cada direção. Tá? Então, você vem aqui, volta para o exercício, e foi exatamente o que a gente fez. B sobre A igual a 1,55. O caso C, que é a laje engastada de dois lados, você gerou o fator de momento MA 21,2 e o fator de momento MB 50,9. Aí agora você vai fazer a sua tabelinha de cálculo. Né? Quando você for fazer seus projetos estruturais, você pode usar um programa de cálculo. Se você não usar o programa de cálculo, eu recomendo que você faça tabelas assim no seu Excel, para tornar o seu cálculo fácil. Se você tiver esse tipo de tabela já no seu Excel, mesmo se usar programa de cálculo, você vai conseguir fazer um projeto estrutural simples de uma casa, de um pequeno prédio, né, só com base no Excel, calculando tudo rapidamente. Ou seja, jogou os principais valores, as colunas do Excel calculam rapidamente. Como na minha prova você não pode usar Excel, né? Na prova você vai fazer a prova de sala de aula sem usar Excel, eu recomendo que você faça como eu estou fazendo aí para simplificar os seus cálculos. Você faz aí uma tabelinha de cálculos igual a essa e vai com a sua calculadora aí rapidamente fazendo os cálculos. Então, nessa tabelinha de cálculo, você bota os momentos que você precisa, que é o momento negativo, positivo na direção A, vai dar o ferro na base da laje na direção A, o momento positivo na direção B, que vai dar o ferro na base da laje na direção B, o momento negativo na direção A, que vai dar o ferro no topo da laje na direção A, e o momento negativo na direção B, que vai dar o ferro do topo da laje na direção maior, na direção B, tá? E aí você vai calcular esses momentos aqui. Como é que calcula esses momentos? Calcula esses momentos usando essa fórmula. M é a carga, que é 12,3, vezes o menor lado da laje ao quadrado, que é 4,80, dividido por M, que é o fator de momento. Então, se você estiver calculando MA, aqui vai ser um Mzinho A. Se você estiver calculando um MB, aqui vai ser o Mzinho B. Se você estiver calculando o XA, aqui vai ser o Mzão A. Se você estiver calculando o XB, aqui vai ser o Mzão B. Ou seja, essa tabela, ela distribui os momentos negativos, que são os momentos de engaste, como sendo 1,5 igual os momentos positivos. Então, eu já fiz todos esses cálculos aqui, ó. Vocês podem revisar os cálculos, refaçam os cálculos,
Me perguntem nas próximas aulas, se alguém tiver dúvida. Então você refaz os cálculos e acha esses mesmos valores que eu fiz, certo? E achou os momentos. E aí o que, é que você vai fazer? O próximo passo, calcular K6. Quem é K6? K6 é 10 à quinta vezes B vezes D ao quadrado vezes M. B não é agora o lado maior. O lado maior é aqui. É porque o livro está chamando de B duas coisas que são diferentes. O lado maior, que é 7,5, é B. Esse B daqui é a largura do elemento estrutural. Para lajes, o B é sempre 1 metro. Porque você faz o cálculo por metro de laje. Para vigas, o B vai ser a largura da base da viga. Certo? Então, cuidado para não confundir esse B aqui. Quem é o D? O D é o braço de alavanca. Tá? O D vai ser o braço de alavanca da laje. Então, aqui você tem o desenho da laje de maneira simplificada. Aqui você tem a espessura da laje, que a gente já calculou, é 12 centímetros. Aqui você vai ter o D, o D é o braço de alavanca, que é a distância do centro da armadura até o bordo mais tracionado ou mais comprimido. Né? Então, é o centro da armadura até o bordo contrário, o bordo, né? O bordo mais comprimido. No caso de laje aí, é o bordo mais comprimido, certo? Então, como é que você calcula esse D? O D vai ser toda a espessura da laje menos o recobrimento de concreto, que é essa fraçãozinha aqui, menos metade da barra que você está pré-adotando, né? Então, para o recobrimento de concreto, como a gente está numa garagem, mas a gente está no interior da edificação, a classe de agressividade é pequena, a gente está adotando um recobrimento de 2 centímetros. Se a gente tivesse um estacionamento externo, aberto, aí eu já ia recomendar que vocês colocassem um recobrimento de 3. Mas como eu estou considerando aí no interior do edifício, eu vou botar um recobrimento de 2 centímetros, que é isso aqui. Então, 12 centímetros da laje, 0,12 metros, 2 centímetros do recobrimento e meio centímetro da armadura que eu estou pré-estabelecendo. Então, eu vou estabelecer a armadura máxima que eu posso botar nessa laje. É nesse momento que eu estou estabelecendo a armadura máxima com que eu vou armar essa laje. Então, eu vou botar ferro de 10 milímetros. Então, a partir de agora, eu não posso botar nessa laje mais ferro e escolher para essa laje ferro maior do que 10. Eu posso escolher ferro menor do que 10, mas não posso escolher ferro maior. Se eu quisesse botar um outro ferro maior, eu tenho que voltar para recalcular isso aqui. Mas eu vou escolher ferro 10. Se alguém quiser escolher um ferro diferente, não tem problema, pode escolher. Aqui nós temos 50 engenheiros na nossa turma e mais uns 20 arquitetos. São 70 projetistas. Cada um desses 70 projetistas vai fazer um projeto diferente e nem por isso ninguém vai estar errado, né? Desde que siga os passos corretamente. Então, como eu tenho um D 12 centímetros, menos 2 centímetros, menos meio centímetros, eu vou ter um D aí, um braço de alavanca aí de 9,5 centímetros, ou 0,095 metros, certo? Então, é esse D que vai estar no cálculo do K6. 10 à quinta vezes B vezes D ao quadrado vezes M. Então, você já na sua prova aí já faz esse cálculo rápido. Se B é constante e D ao quadrado é constante, já faz logo 10 à quinta vezes B ao quadrado vezes D ao quadrado, porque não vai mudar. Isso é constante. E você só muda o K6 em função do momento. Então, você calcula o K6 para esse momento, o K6 para esse momento, o K6 para esse momento e o K6 para esse momento. Então, meus valores de K6 vão dar esses valores aqui, certo? Aí você vai na tabela T10 para achar o coeficiente K3, né? Para fazer o cálculo da laje, da área de aço da laje, você tem que primeiro achar o coeficiente K3. Então você, com aço CA50 e com concreto de 25 MPa, você vai aqui na página 181 do livro Concreto Armado Eu Te Amo e abre a tabela de momento. A tabela que é essa aqui, ó. A tabela de momento não, a tabela de K3 e K6. Então, por exemplo, um dos meus K3 é 117. Né?
Não, me parece que um é 176. O maior K6 que eu tenho é 176. Então eu tenho aqui, ó, valores de K6 para concreto, FCK 25 MPa. O coeficiente K3 e K6 é só um coeficiente de distribuição. Então não precisa de precisão nesse momento. Se você botar um K6 um pouco maior, um pouco menor, e um K3 um pouco maior, um pouco menor, você só vai estar botando mais ferro de um lado e menos ferro do outro. Mas você não vai estar reduzindo o ferro da laje como um todo, certo? Então, nesse caso aqui, ó, como eu tenho o meu primeiro K6, um dos meus K6 é de 176, eu tenho aqui 197 e 169. Eu escolho o de 169, o ser mais próximo do 176 do K6 que eu achei. Aí eu corro aqui para meu K3, que está nessa coluna, para aço CA50, que é o aço que eu estou usando. Então, meu K6 aqui, ó, meu K3 vai ser 0,031. Tá? Então, com a ajuda da tabelinha T10, da página 181 do livro Concreto Armado Eu Te Amo, eu achei o meu fator de ajuste de aço. O meu fator de ajuste de aço chamado K3. E volto lá para a resolução do meu exercício. Então, olha aqui o que eu fiz. Para o K6 de 0,76, eu achei na minha tabela, na tabela T10, um K3 de 0,31, seguindo os passos aí que eu mostrei a vocês. E aí eu fiz isso para os outros, né? Para esse K6, para esse K6 e para esse K6, e achei todos esses valores de K3 para os meus momentos. Agora o que eu vou fazer? Eu vou calcular a área de aço. Né? Então, na área de aço, qual é a fórmula da área de aço? K3 sobre 10 vezes M sobre D. Então, se 10 é constante e D é constante, D é 0,95 metros, você já multiplica 10 vezes 0,095, D está aqui, você já vai achar um constante aqui 0,95. E aqui na tabela você faz o cálculo de K3 vezes M dividido por 0,95 e vai achando esses valores. Então, por exemplo, para achar o valor da área de aço referente ao momento MA, é 13,07 vezes o K3 de 0,346 dividido pelo 0,95, que é o 10D, vai me dar o valor de 4,76 centímetros quadrados de aço por metro de largura de laje, certo? Então eu tenho aqui, ó, esse valor, correto? E aí, da mesma forma, eu acho, com essa fórmula aqui, eu acho esses valores. E aí, com as áreas de aço, eu vou na tabela e vou aproximadamente achar, eu vou definir o ferro que eu quero. Então, lembrando, como eu já defini o ferro 10 aqui, eu só posso definir ferro 10, só posso definir ferro 8, ferro 6,3, ferro 5, mas eu não posso botar um ferro maior do que o ferro de 10. Então, vamos aqui na tabela? Vamos lá. Abre sua tabela aí, que agora é a tabela T11. Tá? Tabela T11. Cadê a tabela T11? Essa aqui, ó. Tabela T11, que está na página 183 do livro Concreto Armado Eu Te Amo. Armadura para lajes. Então, consulte sempre essa tabela. Guarde sempre esse livro no bolso, quando você estiver na obra. Tenha sua biblioteca no canteiro de obras ou no seu escritório de projeto. Use, saiba usar a bibliografia a seu favor. Saiba usar as coisas rapidamente para fazer os seus projetos e para ser um arquiteto de sucesso e para ser um engenheiro de sucesso, que é o que a gente quer que você seja. Né? Então, quando você abre essa tabela aqui, ó, eu vou aqui, ó, para... Não. Deixa eu abrir a tabela aqui de novo. A tabela é essa. Aqui. A tabela é essa. Eu quero pegar uma canetinha aqui para mostrar a área de aço. Então, veja bem. Eu tenho... quanto é que eu tenho aí na área de aço, Daniel? Do primeiro momento? 4,76, não é isso? Eu tenho aí por volta de 4,70, 4,76.
Então, se eu usar ferro 10, eu posso usar aqui, o certo é usar 5. Eu poderia usar 4,70, eu usei 4,70, mas o certo, vocês podem aí usar 5, né? E aí, porque eu tenho uma área aqui de 4,76. E aí, ó, correndo aqui, ó, eu defino que o espaçamento é 17 centímetros, tá? Então, meu espaçamento é 17 centímetros. Então, se eu uso ferro 10, né, para 4,70, uma área de aço de 4,70 centímetros quadrados, eu tenho que adotar um espaçamento de 17 centímetros. Vamos ver que se eu escolhesse uma área de ferro, um ferro 8, se eu escolhesse aqui o ferro 8, eu tenho aqui 4,54. 4,54 já fica pouco. Aí eu sou obrigado a botar 5. Tá? Então, uma área de aço aí de 5 centímetros, eu vou correr para cá e vou ter um espaçamento de 10. Então, você escolhe. Você pode botar um ferro maior, menos espaçado, ou botar um ferro menor, um ferro menor menos espaçados, ou um ferro menor, mais juntinho. Então, eu boto ferro de 10 com 17 centímetros de afastamento, ou eu boto um ferro de 8 mais juntinho. Um ferro de 8 só com 10 centímetros de espaçamento. Então, vai dar no mesmo aí para essa laje. Vocês podem escolher o que vocês quiserem. O que vocês não podem fazer é escolher ferro de 12,5 e ferro de 16, já que a gente pré-dimensionou o ferro de 10. Ok? Então, vamos lá. Aí, eu aqui escolhi ferro 10 por meu momento MA e ferro 17. Certo? Eu escolhi ferro de 10 e ferro de 17. E aí, eu, tendo escolhido ferro de 10 e ferro de 17, eu fiz a mesma coisa usando a tabela T11, ó, a tabelinha T11 está aqui, ó, usando a tabela T11, para todos esses aqui. Aí eu escolhi para os ferros positivos, ferro 10. E para os ferros, o ferro MA, o ferro positivo na menor direção e o ferro negativo na menor direção, ferro de 10. E na outra direção, que é a direção menos carregada, eu escolhi ferro de 8. E a tabela me gerou esses afastamentos. E aí você vai aqui, ó, para o detalhamento, que é o último passo. Como é que você detalha a laje? Agora você consegue detalhar a laje. Tá? Então, o ferro 10 a cada 17, que foi o momento MA, é esse ferro aqui. Ó. Esse ferro aqui é o momento MA. Ou seja, essa é a direção A. Aqui, ó, essa é a direção A, 4,80. Então, esse momento MA ela vai estar na base da laje, paralelo a essa direção. E tem o MA, vai ser esse ferro aqui, que vai estar no fundo da laje. Então, a tabela me deu ferro 10, o cálculo me deu ferro 10 a cada 17. Como eu tenho 4,80 aqui, eu desconto 2 de cada lado. Então, o armador vai cortar a minha barra de ferro com 4,76. E quantos pedaços desse ferro eu vou ter? Eu vou ter que distribuir ele ao longo de 750 centímetros. Então, 750 centímetros dividido por 17 dá 44. Então, eu vou ter 44 barras de ferro dessa na base da laje, paralela à menor direção, espaçado aqui, ó. Espaçado aqui, ó, ao longo de toda essa direção. Certo? Aqui, ó, o N2 é o ferro Mzinho-B. Esse aqui é o ferro Mzinho-B. É um ferro negativo que está paralelo à maior direção, que é a direção B. Então, esse ferro, quando eu vou lá para a minha tabela, ele deu ferro de 8 cada 27. Então, como eu tenho 750 centímetros, eu desconto 2 de cada lado, meu armador vai ter que cortar a barra de ferro com 746 centímetros. E como eu tenho aqui 4,80 metros para distribuir esse ferro, 480 dividido pelo afastamento de 27 dá 18 barras. Então, eu vou botar 18 barras aqui nessa direção, certo? Agora, eu vou fazer os momentos negativos. Tá? Vou fazer os momentos negativos. Então, esse ferro aqui, ó, é o ferro que vai engastar
essa laje com essa outra laje. Então, esse ferro aqui, ó, esse daqui, ó, por que ele está tracejado? Porque o ferro tracejado, ou seja, o traço tracejado, indica que é um ferro negativo. É um ferro que está no topo da laje, que é um ferro que vai engastar as duas lajes, certo? Que estão apoiadas aqui numa viga. Não é isso? Então, esse ferro vai engastar essa laje nessa. Então, pelo meu momento, esse cálculo, que ferro é esse aqui? Esse aqui é o ferro XA, que é o momento negativo paralelo à menor direção, que é a direção A. Então, esse aqui, ó, vai ser o ferro XA. Então, esse ferro XA é ferro de 10 cada 11 centímetros. Então, eu vou ter que distribuir ele ao longo dos 750 centímetros. Então, 750 dividido por 11 vai dar 68 ferros. Então, vou ter que botar 68 ferros desse aqui. Agora, qual é a distância desse ferro? Qual é o corte desse ferro? A dimensão total, o tamanho desse ferro, dessa barra de ferro? Simples. Para momentos de laje, de engastamento, para momentos negativos, a gente bota aqui o engaste é 1/3 do vão. Então, se eu tenho aqui meu vão, esse vão aqui dessa laje é de 480, 1/3 de 480, ou seja, 480 dividido por 3 é 160. Então, eu vou ter 1/3 do vão engastado aqui, e aí, consequentemente, eu boto outro terço engastado para cá na outra laje. Então, eu vou ter 320 centímetros, ou seja, 160 aqui e 160 aqui, dá 320 centímetros. Certo? Aqui é a mesma coisa. Esse aqui é o ferro XB. XB. Nossa tabela de cálculo gerou ferro de 8 cada 17. Então, como eu tenho que distribuir ele ao longo de 480 centímetros, 480 dividido por 17 dá 28 ferros. E eu tenho que botar ele com 500 centímetros, com 5 metros a barra. Por quê? Porque nessa direção eu tenho 750 metros. Então, 1/3 de 750 é 250. Então, eu vou ter que ter 250 para cada lado, 250 para cada lado vai dar 500 centímetros ou 5 metros. Então, o ferro todo vai estar 5 metros. Então, perceba, se você sabe fazer um negócio, como a gente conseguiu calcular rápido. Tá? Agora, claro, só uma dica aí. Você ainda não calculou essa laje de cá e nem essa laje. Então, você não vai botar 2 ferros. Quando você calcular essa laje aqui, você vai ver qual foi o maior ferro. Se foi o maior ferro calculado para essa laje ou para essa laje. E aí você adota para o engastamento das duas lajes o maior ferro do cálculo de uma delas e define o seu projeto, o esquema geral do seu projeto.